O milagre que o médico não podia explicar. Daniel tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: esclerose mesial temporal. Os médicos explicaram com termos técnicos que ele mal conseguia entender, mas a mensagem era clara: sua memória estava se deteriorando, as crises de ausência e confusão mental piorariam com o tempo, e não havia cura. Com medicamentos, podemos retardar, mas não evitar o avanço, disseram. Daniel saiu do consultório com um peso no peito, sentindo que sua vida, seus sonhos de se formar em contabilidade e construir uma família, desmoronavam diante dos seus olhos. As crises começaram pequenas: esquecia onde havia colocado as chaves, perdia o fio da meada em meio a uma conversa, às vezes ficava olhando para o vazio por minutos, como se sua mente tivesse sido desligada. Com o tempo, passou a ter medos estranhos, como o de sair sozinho de casa. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, via o filho se apagar aos poucos e chorava em silêncio. Meu Deus, o que será de nós? Murmurava enquanto preparava o jantar. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora que frequentava a congregação cristã no Brasil há mais de 40 anos, bateu à porta. Trazia um prato de sopa e uma Bíblia surrada nas mãos. Dona Maria, o senhor sabe que na nossa igreja oramos pelos enfermos. O Daniel precisa vir conosco. Deus ainda faz milagres, disse com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Maria, que sempre teve respeito pela CCB, conhecida por sua seriedade e pelos muitos testemunhos de cura, aceitou o convite, mais por desesperança do que por fé. No domingo seguinte, Daniel entrou pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. O que mais o impressionou não foi o prédio simples, sem altares chamativos ou instrumentos musicais, mas a atmosfera de paz. Os irmãos e irmãs, vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia perfeita, como se o próprio céu estivesse presente. O ancião, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, lendo passagens das Escrituras como se cada palavra fosse dirigida pessoalmente a ele. Daniel sentou-se no banco de madeira, ao lado da mãe, e tentou acompanhar as letras do inário. Como podem estar tão tranquilos, pensou, enquanto via irmãos dando testemunhos de pé, contando como Deus os havia livrado de dívidas, doenças e até da morte. Um deles, um homem que havia perdido a visão em um acidente, falou com lágrimas nos olhos. Os médicos disseram que nunca mais enxergaria, mas aqui, entre os irmãos, Deus abriu meus olhos. Daniel sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que isso poderia acontecer comigo? Quando o ancião anunciou o momento das orações, Daniel hesitou. Não era de falar em público, muito menos de pedir algo tão grande. Mas Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: Filho, se não pedirmos, como receberemos? Então, tremendo, ele se levantou. Irmãos, eu tenho uma doença no cérebro. Os médicos dizem que não tem jeito. Mas eu quero crer que Deus pode me curar. Sua voz falhou, e as lágrimas vieram sem aviso. Imediatamente, os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e vozes unidas começaram a clamar a Deus em oração. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Senhor, toca neste jovem. Restaura sua mente, como só tu podes fazer. Daniel fechou os olhos e sentiu uma paz que não vinha dos remédios. Era como se uma luz quente o envolvesse. As semanas seguintes não foram fáceis. As crises continuavam, e Daniel, em alguns momentos, duvidava. Será que Deus ouviu? Perguntava-se. Mas sua mãe, agora frequente nas reuniões, o encorajava: a fé não é ver para crer, filho. É crer para ver. E Daniel continuou indo à igreja. Aprendeu os hinos de cor, participou da Santa Ceia pela primeira vez, sentindo uma emoção indescritível ao partir o pão que simbolizava o corpo de Cristo. Ouvia os anciãos ensinarem sobre a importância do batismo nas águas, e algo em seu coração ardia para dar aquele passo. Até que, 3 meses depois do primeiro culto, algo inesperado aconteceu. Daniel estava na cozinha, ajudando a mãe a lavar a louça, quando percebeu que, pela primeira vez em anos, não havia se perdido no meio da tarefa. Não esqueceu onde guardava os pratos, não teve um branco. Passou o dia inteiro atento, e as crises de ausência não vieram. No domingo seguinte, durante o culto,
enquanto cantavam a Jesus, meu Salvador, a ti me entrego, em hino 12, ele sentiu uma clareza mental que não experimentava desde a adolescência. O médico, quando viu os novos exames, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. A esclerose mesial temporal não regressa sozinha. Há algo aqui que a ciência não pode explicar. Daniel sorriu e respondeu: Doutor, foi Deus. O profissional, incrédulo, apenas balançou a cabeça, mas não teve como negar, os exames mostravam uma melhora inexplicável. As áreas afetadas do cérebro estavam se regenerando. No dia do seu batismo nas águas, Daniel estava radiante. O salão da CCB estava lotado, e os irmãos cantavam com alegria. Quando o ancião mergulhou na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Daniel sentiu que não era apenas a doença que estava sendo lavada, mas toda a dúvida, todo o medo. Ao sair das águas, abraçou a mãe, que chorava sem parar. Mãe, agora eu sei, Deus não nos abandona. Nunca. Anos depois, Daniel, agora um irmão ativo na igreja, muitas vezes é chamado para dar seu testemunho. Ele conta como aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me fechado em casa, aceitando o que os médicos diziam. Mas Deus tinha um plano melhor. Ele me trouxe para a sua casa, onde a fé é viva, onde os milagres ainda acontecem. E sempre termina com a mesma frase, olhando para os jovens que o ouvem com esperança nos olhos: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer. Na congregação cristã no Brasil, histórias como a de Daniel não são contadas como lendas, mas como realidades. Porque ali, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e irmãos que se amam em simplicidade, Deus continua agindo não pelo barulho, não pelos espetáculos, mas pela fé que move montanhas. E isso, ninguém pode negar. A vida de Daniel depois daquele milagre nunca mais foi a mesma. Os médicos, que antes balançavam a cabeça com desânimo, agora olhavam para ele com espanto. Os exames que mostravam tumores agressivos voltaram limpos, como se nada tivesse existido. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto Daniel sorria e respondia: tem sim. Chama-se Jesus. Mas o maior milagre não foi só a cura do corpo, foi a transformação da alma. Daniel, que antes vivia amargurado, cheio de revolta contra Deus por tudo que havia passado, agora não conseguia parar de falar do amor dele. Voltou à faculdade, não mais como um aluno desanimado, mas como testemunha viva de que Deus restaura. Os colegas, que antes o evitavam por causa de seu mau humor, agora o procuravam para ouvir suas palavras de fé. Muitos deles, inclusive, começaram a frequentar a Universal com ele, atraídos não por promessas vazias, mas pela mudança real que viam em sua vida. Um dia, enquanto Daniel ajudava na distribuição de sopa para moradores de rua, um trabalho que a igreja organizava toda semana, um homem de roupas rasgadas e olhos cansados o reconheceu. Você é aquele moço que estava quase morrendo, não é? Vi sua foto no jornal da igreja. Daniel assentiu, emocionado. Pois é, e hoje estou aqui para te dizer que Deus não desistiu de você também. O homem, que se chamava Antônio, abaixou a cabeça e chorou. Ninguém mais acredita em mim, ele confessou. Daniel segurou suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho pesado, e disse: mas Deus acredita. E eu também. Antônio aceitou o convite para ir à igreja no domingo seguinte. E ali, entre os irmãos que o receberam sem julgamento, ele também encontrou a força para recomeçar. Hoje, ele é um dos voluntários mais dedicados no trabalho social da Universal, ajudando outros que, como ele, pensavam não ter mais esperança. Daniel casou-se com uma jovem que conheceu na igreja, uma enfermeira que, assim como ele, acreditava no poder da oração. Juntos, eles formaram um lar cheio de paz e propósito. Toda semana, ele volta ao altar não como um necessitado, mas como um grato. Cada vez que entro aqui, lembro que este chão é sagrado. Foi aqui que Deus me segurou quando eu estava caindo, diz ele, com a voz embargada. E as bênçãos não pararam por aí. Anos depois, Daniel recebeu um diagnóstico que, dessa vez, era bom: ele seria pai. Quando seguiu a filha nos braços pela primeira vez, não pôde evitar as lágrimas. Pensei que nunca viveria isso. Deus não só me deu vida, como me deu uma família, um futuro, um motivo para seguir em frente.
Hoje, sempre que pode, Daniel volta à Universal para contar sua história. Não como quem se gaba de um feito próprio, mas como quem sabe que foi salvo pela misericórdia. Ele olha para a multidão, especialmente para aqueles que chegam quebrantados, como ele já foi, e repete, com a mesma convicção de sempre: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta crer. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje, aqui, agora. Não por mérito de homens, mas pela fidelidade de um Deus que não muda. E isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode negar. No dia em que Daniel voltou à Universal para mais um testemunho, havia uma mulher sentada nos últimos bancos, com os olhos inchados de tanto chorar. Chamava-se Ana, e ela havia chegado ali depois de receber um diagnóstico que parecia uma sentença: câncer em estágio avançado. Os médicos deram-lhe poucos meses de vida. As palavras do pastor ecoavam no salão, mas Ana mal conseguia ouvir. Sua mente estava presa naquela sala fria do hospital, onde o médico havia olhado nos seus olhos e dito, sem rodeios: prepare sua família. Foi então que Daniel começou a falar. Sua voz, antes fraca e trêmula, agora saía firme, cheia de uma autoridade que só vem de quem foi tirado do fundo do poço. Ana levantou a cabeça, quase sem querer, e seus olhos se encontraram com os dele. Ele contava como, anos antes, também havia ouvido que não tinha mais jeito. Como os exames mostravam um corpo destruído, um coração fraco, uma vida prestes a acabar. Mas ali, de pé, com saúde, com uma filha no colo e uma esposa ao lado, ele era a prova viva de que Deus ainda opera além do que a medicina pode explicar. Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança, ainda não. Era apenas uma faísca, uma dúvida que começava a rachar o desespero: e se? Quando o culto terminou, ela se aproximou de Daniel, hesitante. Ele a reconheceu imediatamente, aquele olhar vazio, aquele peso nos ombros, ele conhecia bem. Sem dizer nada, estendeu a mão e segurou a dela, como quem segura um barco prestes a afundar. Você não está sozinha, ele sussurrou. Deus não te abandonou. Eu sei que parece impossível agora, mas ele vai te surpreender. Ana voltou no dia seguinte. E no outro. Começou a participar das correntes de oração, a levar o óleo ungido para casa, a declarar as promessas de Deus sobre sua vida, mesmo quando as dores no corpo pareciam gritar mais alto. Os médicos, incrédulos, marcavam exame após exame, esperando confirmar o pior. Mas a cada resultado, uma surpresa: os tumores encolhiam. Primeiro um pouco, depois mais. Até que, em uma manhã que Ana jamais esqueceria, o oncologista balançou a cabeça, confuso, e disse: não tem mais nada. Está limpo. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no consultório. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de um milagre que só Deus poderia ter feito. Porque Ana sabia, não era remissão espontânea, não era sorte. Era a mesma mão que havia levantado Daniel, que havia aberto o Mar Vermelho, que havia ressuscitado Lázaro. Era Deus, provando mais uma vez que, onde a medicina diz a não tem jeito, ele diz a eu tenho caminho. Hoje, Ana está na Universal quase todos os dias. Às vezes, ela e Daniel se encontram nos corredores da igreja, trocam um sorriso cúmplice e sabem, eles faziam parte de uma estatística de morte, mas agora fazem parte de uma história de vida. E não são os únicos. Ao redor deles, todos os dias, pessoas chegam com diagnósticos, dívidas, vícios, famílias destruídas e saem com testemunhos de cura, de restauração, de paz que ultrapassa todo entendimento. Porque a Universal não é só um lugar de pregações. É um hospital espiritual onde Deus opera o impossível. É o lugar onde o desespero encontra resposta, onde a fé se torna realidade, onde o sobrenatural se torna natural para quem crê. E as histórias? As histórias não param de acontecer. Basta entrar, sentar nos bancos, abrir o coração e deixar Deus escrever a sua. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre tem endereço, tem hora marcada e esse endereço é a Igreja Universal. Basta você chegar. Era uma tarde de quarta-feira, daquele jeito que só a Universal tem, o ar cheio de expectativa, os corações abertos, e a fé pulsando como se fosse possível tocar. Entre os bancos, sentada bem no fundo, estava Dona Maria. Não era sua primeira vez ali, mas dessa vez era diferente. Desta vez, ela não veio só com uma dor no corpo, veio com uma sentença.
O médico havia sido claro, quase cruel: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Prepare a família. Mas Dona Maria não veio para se preparar para a morte. Veio para lutar pela vida. E na Universal, ela sabia, a luta não é sozinha. Quando o bispo começou a orar, ela sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Não aquela esperança vaga, de quem se agarra a qualquer palha, mas uma certeza que queimava por dentro, como se Deus mesmo estivesse sussurrando: levanta, filha. Isso não vai te vencer. As lágrimas caíram, mas não eram de derrota. Eram de quem já estava vendo a vitória antes mesmo do milagre se manifestar. E então, no meio da oração, veio a dor. Uma dor forte, como se algo se mexesse dentro dela. Dona Maria segurou a cadeira, respirou fundo, e ouviu a voz do bispo: receba sua cura, em nome de Jesus. Na mesma hora, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem tirando algo de dentro dela. Quando abriu os olhos, a dor havia sumido. Completamente. No dia seguinte, ela voltou ao hospital para cumprir protocolo, como disse ao médico. Os exames? Limpos. Nem sinal da doença. O doutor, incrédulo, pediu para repetir. Resultado igual. Isso não tem explicação científica, ele murmurou. Dona Maria só sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. E ele opera na Universal. Mas a história de Dona Maria não é isolada. Do outro lado do templo, um jovem chamado Carlos chorava no altar. Viciado em drogas há anos, ele havia chegado ali arrastado pela mãe, depois de mais uma noite perdida nas ruas. Não acreditava em nada, só queria que o deixassem em paz. Até que, durante a corrente de libertação, algo aconteceu. Foi como se uma corrente invisível o puxasse para frente. Ele caiu de joelhos, e de repente, as vozes que o perseguiam há anos, aquelas que diziam que ele nunca ia sair daquele poço, se calaram. No lugar delas, uma paz tão grande que ele não conseguia explicar. Quando se levantou, não era mais o mesmo. O desejo pelas drogas tinha ido embora. Simplesmente não existia mais. Sua mãe, que orava por ele há uma década, não acreditou quando o viu chegar em casa com os olhos brilhando, falando de Deus como se o tivesse visto face a face. Filho, o que aconteceu? Ela perguntou, com medo de ser um sonho. Aconteceu o que o pastor sempre falava: mãe, Jesus me libertou. E não foi lá fora. Foi aqui. Dentro da Universal. E assim, a cada culto, a cada corrente de oração, as histórias se multiplicam. A mulher que chegou com o marido bêbado e saiu com um casamento restaurado. O homem que entrou desempregado e, uma semana depois, recebeu não uma, mas 3 propostas de trabalho. A estudante que quase desistiu da faculdade, depois de uma oração forte, viu as portas se abrirem de um jeito que só Deus poderia organizar. Porque na Universal, o impossível vira possível. Não por mágica, não por acaso, mas porque ali, a fé não é só falada, é praticada. Ali, Deus não é uma teoria, é uma presença real, que toca, que cura, que transforma. E o melhor de tudo: não é privilégio de alguns. É para quem chegar. Para quem, como Dona Maria e Carlos, decide acreditar que Deus ainda faz milagres. E faz mesmo. Todos os dias. Basta você dar o primeiro passo. Porque a Universal não é só uma igreja. É o lugar onde Deus escreve histórias novas. E a sua pode começar hoje. Basta você entrar. Era uma tarde de quarta-feira quando Dona Ana, uma senhora de 62 anos, chegou arrastando os pés pela porta da Universal. As mãos trêmulas apertavam um envelope amassado com a conta de luz atrasada e o aviso de corte. O coração batia acelerado, não só pela caminhada, mas pela vergonha de mais uma vez pedir ajuda. Já orei tanto, meu Deus, será que o Senhor ainda se lembra de mim? Pensava, enquanto as lágrimas escorriam sem permissão. Dentro do templo, o coro cantava: Deus é fiel, Ele não falha, e aquelas palavras foram como um abraço. Uma obreira, percebendo seu desespero, se aproximou com um sorriso que parecia dizer: você está no lugar certo. Sem nem precisar explicar, Dona Ana foi levada até a frente, onde o pastor orou com ela, impôs as mãos e declarou: a partir de hoje, a sua história muda. Deus vai te surpreender.
Ela saiu da igreja com uma paz que não sentia há meses. No caminho de volta, parou no mercadinho para comprar um pão. Foi quando o dono, um homem que mal cumprimentava os clientes, a chamou: Dona Ana, a senhora não é parente daqueles que moravam na Rua das Flores? Ela confirmou, surpresa. Pois é, sua tia me deve um favor há anos. Venha aqui. Ele abriu a gaveta do caixa e tirou um maço de notas. Isso é seu. Ela deixou para a senhora caso precisasse. Dona Ana contou o dinheiro com mãos trêmulas, exatamente o valor da conta de luz, com troco. Mas Deus não pararia por aí. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era uma voz desconhecida. Boa tarde, a senhora Ana Silva, mãe do João? Seu filho, que há 5 anos não dava notícias, estava do outro lado da linha. Mãe, eu tô limpo. Consegui um emprego, aluguei um quarto, e quero que a senhora venha me ver. Ela caiu de joelhos. Não era coincidência. Era a resposta. Naquela noite, de volta à Universal, Dona Ana não segurou as lágrimas ao dar seu testemunho. Pensei que Deus tinha me esquecido. Mas ele só estava preparando tudo no tempo certo. A igreja explodiu em glórias, e o pastor lembrou: isso não é sorte, é fé em ação. Quando a gente entrega o impossível nas mãos dele, o milagre vem. E assim, mais uma história foi escrita. Porque na Universal, não existe caso perdido. Existe Deus, que vê no escuro, ouve o choro escondido e age quando ninguém mais acredita. O que você está esperando para ver o seu poder na sua vida? A porta está aberta. O milagre, pronto. Basta você entrar e dizer: Senhor, eu creio. O reencontro que selou o milagre. Dias depois, Dona Ana bateu à porta do quarto alugado por João. Ao vê-la, ele correu para abraçá-la, os olhos brilhando como os da criança que um dia fora. Mãe, eu tô aqui. De verdade. Ela apertou-o com força, sentindo o cheiro de sabonete no cabelo dele, a roupa limpa, o sorriso sem dentes faltando, mas agora, sem cicatrizes. Meu filho voltou, sussurrou, enquanto João lhe mostrava a carteira de trabalho assinada e o crachá da nova oportunidade. É só o começo, mãe. Deus me deu outra chance, e eu não vou desperdiçar. Naquela tarde, os dois almoçaram juntos, como em tempos que pareciam perdidos. João contou sobre as noites no abrigo da igreja, os voluntários que oraram por ele, o pastor que disse: Deus não muda o passado, mas reescreve o futuro. Dona Ana, por sua vez, confessou o vazio que carregara por anos, as orações regadas a lágrimas, a fé que quase desistira. Mas ele ouviu, ela repetiu, como um salmo. No meu desespero, ele estava trabalhando. A lição que fica. O milagre não foi só João limpo, empregado ou reconectado à família. Foi a prova de que Deus não mede o tempo como nós, enquanto Dona Ana contava os anos de dor, ele preparava a restauração. Cada joelho dobrado em oração, cada lágrima derramada no altar, cada não aparente era, na verdade, ainda não porque Deus estava tecendo algo maior do que pediam. Hoje, João é voluntário na mesma igreja que o acolheu. Ele olha nos olhos dos que chegam quebrados e diz: se Deus fez por mim, faz por você. E Dona Ana? Agora ela sorri quando lembra daquela noite em que pensou estar sozinha. Deus nunca esquece dos seus, repete, enquanto abraça mais um desconhecido que busca esperança. A pergunta que não calou. E você, que lê esta história com o coração apertado, o que está te impedindo de entrar pela porta aberta? Deus não exige perfeição, ele pede entrega. Não importa quão escuro esteja o seu agora, ele já está preparando o seu depois. O milagre não é só para João e Dona Ana. É para quem ousar acreditar que, no fim da dor, há um Deus que restaura. Senhor, eu creio. Ajuda minha descrença. Marcos 9h24, basta começar.